Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é alienação parental. Usando a mesma técnica que eu usei no vídeo anterior, vou fracionar o assunto em 2 momentos para não ficar longo e cansativo para vocês. No vídeo de hoje, abordo as questões sociais e legais da alienação parental. E no próximo vídeo, abordo as questões psicológicas sobre o assunto, ok? Para começar a entender o tema, vamos definir o que seria alienação parental. A alienação parental é também conhecida como Síndrome de Alienação Parental, ou SAP, S-A-P. Esse termo foi cunhado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner na década de 1980. Segundo Gardner, essa síndrome é representada por um distúrbio infantil provocado por meio de uma interferência psicológica. Gardner, inclusive, chamou de lavagem cerebral. Ela é feita no menor por meio de um dos genitores contra o outro membro da família, de forma a despertar sentimentos negativos e desavenças na relação que existe entre o menor e o seu familiar. Importante você entender que a alienação parental ela pode ser provocada não só pelos genitores, mas também por outro membro da família ou algum parente próximo ou alguém que detém a guarda e a vigilância desse menor. No Brasil, a alienação parental é prevista na Lei 12.318 de 2010. O artigo 2º dessa legislação apresenta um rol de condutas que podem caracterizar o ato de alienação parental. Vamos entender um a um. Antes de trazer para vocês os atos que se caracterizam como uma alienação parental, abro um parênteses para explicar que, apesar de eu usar muito o termo mãe, nem sempre é a mãe quem pratica a alienação parental. Às vezes ela é praticada pelo pai ou um outro membro da família. Então não considerem apenas a mãe como sendo a alienadora. Isso porque, segundo o IBGE, 95% dos casos de alienação parental são sim praticados pela mãe, porque na maioria das vezes é a mãe que detém a guarda do filho. O primeiro ato que pode ser caracterizado como alienação parental é a desqualificação da função do genitor, seja do pai ou da mãe. Então, por exemplo, quando a mãe fala que o pai é vagabundo, que o pai não gosta de trabalhar, que o pai gasta todo o dinheiro com mulheres na rua, mas não compra presente para os filhos. Isso, entre outras falas que vão colocando minhocas na cabeça do filho. O segundo ato que pode ser considerado alienação parental é impedir que o pai ou a mãe tenham acesso às informações escolares ou médicas do filho. Nesse caso, o genitor que tem a guarda do filho, ele simplesmente vai omitir as informações do outro genitor e depois ele vai falar para o filho, olha, você está doente, eu avisei o seu pai, mas o seu pai não veio te ver, quando na verdade ela não avisou nada. Ou então tem um jogo importante do filho na escola e ela fala, olha, avisei o teu pai que tinha esse jogo e o seu pai não foi ver você no jogo, ou seja, ele não se importa com você. O terceiro ato que pode ser considerado alienação parental é quando o genitor que detém a guarda, ele começa a montar, elaborar obstáculos que dificultem a convivência do menor com o pai ou com a mãe ou então com os familiares destes. Isso acontece porque normalmente esse detentor da guarda, ele tem a guarda monoparental. O que é a guarda monoparental? A guarda monoparental é aquela onde um genitor ele fica responsável por coordenar e decidir sobre a vida do menor. Nesses casos, a visitação fica combinada a cada 15 dias, normalmente. E aí, no final de semana, que é o final de semana da visita desse outro genitor, a mãe dificulta. Um exemplo disso é no final de semana da visitação, a mãe pode inventar um passeio muito legal que sabe que o filho adora para poder dificultar e ele ficar na dúvida. Então ele acaba escolhendo ficar com a mãe naquele final de semana. Assim, todo final de semana, que é o final de semana do outro genitor, a mãe vai buscar fazer algum tipo de evento, algum tipo de programação que o filho realmente fique na dúvida e acabe não querendo ir para a visita do pai. Um outro ato que pode ser considerado alienação parental é apresentar falsa denúncia contra o genitor, familiares deste ou contra os avós para dificultar a convivência com o menor. Um exemplo de denúncias muito clássicas são as denúncias sexuais falsas e também as denúncias de maus tratos falsas.
Exemplos de denúncias falsas sobre abuso sexual, porque a questão do abuso sexual nem sempre ela é fácil de identificar. E aí, por essa dificuldade, a mãe chega e fala para o juiz que o pai está abusando sexualmente do filho. Então, o juiz, numa medida protetiva, ele acaba afastando a convivência do genitor com esse menor que supostamente foi abusado. Com relação à denúncia de maus tratos, o genitor vai se aproveitar de hematomas, de arranhões, que normalmente quando você está com o menor, ele acaba caindo, acaba se divertindo, brincando e deixando algumas marcas. E ela usa isso como sendo maus tratos, que na verdade não é. Um outro ato que pode ser considerado alienação parental é a mudança de domicílio para um local distante sem justificativa. Nesse caso, o genitor que detém a guarda, ele simplesmente muda sem deixar endereço, ou quando deixa endereço, ele sabe que o outro genitor não detém um poder aquisitivo capaz de levá-lo todo final de semana para visitar o filho. Então ele faz esses pequenos gestos para dificultar a convivência, para evitar que o filho realmente tenha contato com o pai ou com a mãe. Importante você compreender que condutas como estas são equiparadas pela lei como abuso moral contra o menor, pois essa manipulação emocional fragiliza o seu psiquismo, além de prejudicar a convivência social e afetiva deste com a família do outro genitor. Esses atos trazem sérias consequências ao desenvolvimento emocional do menor e demonstram nitidamente que o alienador ele não está bem emocionalmente e que também precisa de ajuda. Mas, a respeito da questão emocional, a questão psicológica desse alienador e do alienado, elas serão abordadas no próximo vídeo. Não deixem de assistir. Voltando ao nosso assunto de hoje, como funciona a punição para o alienador? Entenda que alienador, como eu já disse aqui, ele pode ser qualquer pessoa, não só o pai ou a mãe. Para a nossa legislação, quem coloca o filho contra os pais depois da separação pode ter penas que variam de 1. Advertência. Nesse caso, o juiz vai chamar o alienador para um diálogo, vai conversar e adverti-lo de que a sua prática está sendo contrária à legislação e aos bons costumes. Essa advertência, normalmente, ela fica anotada dentro do processo judicial. A segunda pena seria uma multa pecuniária em dinheiro, onde esse valor vai ser revertido para ações de fins sociais de um modo geral. A terceira forma de punição seria ampliar a convivência do menor com o pai ou a mãe do qual ele está sendo afastado. E quando se chega ao ápice da alienação parental, chega-se inclusive a perder a guarda desse filho menor. Eu sei que você deve estar pensando, puxa vida, só isso que a pessoa vai receber de punição? É preciso que você entenda que, na verdade, não se trata de uma punição, e sim de uma sanção que tem muito mais um caráter pedagógico que propriamente punitivo. Até porque o maior prejudicado nessa relação doentia é o menor, que em alguns casos poderá carregar para o resto da sua vida os prejuízos sofridos nesse momento. Importante ressaltar também que somente o judiciário não possui condições técnicas de identificar sozinho a síndrome da alienação parental. Por isso, é essencial que exista um trabalho multidisciplinar, em especial com profissionais da área de saúde, que possam identificar ou não a prática da alienação parental. Gente, o processo, apesar da prioridade que o caso requer, muitas vezes é longo e complexo. Por isso, o que recomendamos é que o momento pré-separação do casal, que os mesmos busquem auxílio de um terapeuta para que possam compreender melhor o luto da separação e entender que a separação do casal não significa a separação dos filhos, que são vínculos eternos. Eu sei que muitas vezes a separação é algo doloroso, por isso a importância de você buscar uma ajuda profissional, até mesmo porque dessa relação que hoje se extingue, existe um filho que é um vínculo para a vida toda. E esse filho ele precisa de um apoio emocional, ele precisa de uma base para ele continuar a sua caminhada. E para terminar a nossa conversa de hoje, vocês sabem o significado da palavra família em inglês? Família em inglês é family, F de father, A de and, M de mother, I de I, L de love e Y de you. Pai e mãe, eu amo vocês. Father and mother, I love you.
Então, essa era a proposta do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like, não esqueçam de comentar, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal, pois é muito importante esse retorno de vocês. E até o próximo vídeo!